Continuando. Piastri deu o bote na primeira volta. Não, peraí. Tá errado isso aqui. Eu não mudei a legenda da semana passada. Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, na volta 18 de 70, começaram ali os pitstops, né? A galera principal, e a gente tinha o Leclerc liderando, o Norris foi da turma que continuaria para se aproveitar, e eu quero sempre explicar aqui um negócio que é o seguinte: quando o cara decide fazer um pit stop a menos, como foi o caso de Norris, como foi o caso de Alonso, como foi o caso de Bortoleto, ele tem que confiar muito, não só na capacidade dos pneus de aguentarem, como a capacidade dele de continuar tirando um bom ritmo dos pneus e cobrir aquele arco de desempenho, né? Porque pensa comigo assim, ó. Por exemplo, Verstappen hoje era um adversário surreal a gente falar isso, mas Verstappen hoje era um adversário direto do Bortoleto na corrida, né? E inclusive um adversário direto derrotado. Não conseguiu ultrapassar, não conseguiu vencer. Mas o Norris, o Alonso e o Bortoleto sabiam que continuar na pista, ainda que no cronômetro perdendo algum desempenho, mas cedendo vantagem numa razão numa queda inferior àquela que o cara conseguiria recuperar, passar, perder de novo porque parou, ele continua na pista. Aí ele para, o cara volta e volta junto, ou volta um pouco na frente, né? É uma grande habilidade. Então, assim, e é uma corrida demandante. Por isso que eu acho que hoje o Bortoleto teve um resultado maiúsculo, um resultado importante, que foi notado por todo mundo, porque andar junto do Alonso, andar na frente das duas Racing Bulls, andar na frente do Verstappen, chegar na frente de todos esses na corrida, andar na frente, chegar na frente do Stroll, de Aston Martin, num final de semana que o Stroll esteve bem, tudo isso chama muito a atenção. E aí, a gente volta lá no começo do ano, quando o desempenho não era esse. E era normal que não fosse. Era começo da carreira do cara na Fórmula 1. Ainda é, né? Mas era o começo do começo da carreira do cara na Fórmula 1. E eu falava. E as pessoas me cobravam. E eu falava, não está sendo o melhor dos novatos. Onde já se viu? Você é hater, deve ter feito alguma coisa para você. Isso, sempre vou dizer, é um preocupante traço de protofascismo. O que é proto? Tudo que é proto é o germen, a semente de algo. Quando você ouve eu dizendo que eu não achava, no começo do ano, que o Bortoleto era o melhor dos novatos, e não era, e você atribui a mim algo que não seja opinião e análise, você fala, pô, ele tem segundas intenções, ele tá mirando aqui para acertar lá. Ele fala isso porque aquilo. Ele não concorda porque ele tal coisa. Não concordo porque eu não concordo. Não acho porque eu não acho. Entendeu? E não achava. E falei aqui na ocasião que ele estava andando melhor que o Durham. E tava. Que o Durham ele tava. Mas ele não estava andando tão bem quanto o Antonelli, que meteu um quarto lugar. Ah, mas de Mercedes. Não é isso. É o comparativo com o companheiro. No caso, Hülkenberg. Ah, mas é exigente. Sim, é exigente, mas o companheiro do Antonelli é melhor do que o companheiro do Bortoleto. Porque o companheiro do Antonelli é o Russell. E você vai dizer para mim que o Russell não é melhor que o Hülkenberg? É sim. Por mais que doa ouvir isso, é sim. Porque neste ano ficou conveniente falar que o Hülkenberg é bom, né? Que dá uma aliviada no outro lado. Mas o fato é esse. Então, toda vez que você atribui a alguém, não, ele não tá exercendo esta opinião, proferindo essas palavras porque ele acredita. É sim porque ele tem uma segunda agenda escondida, oculta. Isso é protofascismo, tá? Então achava lá no começo do ano que Hadjar, apesar de ter batido o carro na volta de apresentação da primeira corrida, depois meteu ponta, andou bem, etc. Repito, contra Tsunoda e Lawson, este é o parâmetro. Antonelli e Berman, que também começou o ano bem e agora deu uma andada de lado e parece estar saindo buraco, né? E neste momento ele veio numa trajetória. Cansei, ó. Minha mão tá até com ler. Tantas vezes que eu fiz isso aqui para vocês, ó. Trajetória ascendente, consistente, sem sobressaltos, tá? E aí, quando você vê isso acontecer, e neste momento, falei isso semana passada, e aí veio um corno no TikTok me chamar de emocionado, você acredita? Falei, neste momento, fotografia de momento, enfatizei ainda, fotografia de momento. Não sei como é que vai acabar o ano, faltam 10 corridas agora, né? Já é o melhor novato, na minha opinião, né? Talvez tivesse o Hadjar ali pau a pau, mas acho que no momento um momento é favorável, é melhor, né? E tá tudo bem. Não era e agora é. E também não há uma agenda secundária oculta nesse momento. É o que eu acredito. E tem aqui 1.000 assinantes que pagam para ouvir minha opinião. Olha que legal, né? Deve ter algum nexo. Tem 2.400 e paulada numa noite de domingo, podia estar assistindo seriado engraçadinho aí, tá ouvindo um marmanjo aqui falar de Fórmula 1, tá? Digo isso porque
é chato trabalhar tanto como eu trabalho aqui fazendo vídeo e ter que escutar essas coisas, né? Então, quando começa a caminhar naquilo que você tá vendo, tá falando desde o começo, você tem que dar uma cobrada, tá? Mas enfim, o resultado de hoje do Bortoleto foi notado por muita gente. Ele é grande, ele é importante e não precisa ser inflado, como estavam sendo inflados os 17º lugares lá atrás, entendeu? A coisa vem. Se ela tiver que vir, ela vem. Como não vem no momento, Rafa Câmara substitui o Hamilton na Ferrari, né? Tá vendo? Por isso que a gente precisa ser tão chato quando não é. Porque se você deixa esses balões, eles vão subindo, daqui a pouco, puxa vida, Rodrigo. O que o Vasser tem com o moleque, contra o moleque que não botou ele no lugar do Hamilton? Meu Deus. Onde foi que você leu que podia, né?